Começa agora o Terceiro Setor, o programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. O Instituto Sonhar Alto transforma a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, por meio do esporte, da arte, da cultura e proporcionando qualificação profissional. Com sede na cidade de Guarulhos, o Instituto realiza esse trabalho há 5 anos. Para conhecer melhor essa história, estou aqui com o Odilon Araújo, que é o CEO e fundador do Instituto Sonhar Alto. Odilon, seja bem-vindo aqui ao Terceiro Setor. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história, de sonhos. É isso aí. Maravilha. E para a gente já iniciar, então, eu queria que você comentasse como é que foi esse início, né? Primeiro, a sua trajetória. A gente já estava comentando aqui um pouquinho antes de iniciar o nosso programa, que você veio do Piauí, com 10 anos de idade, e aí veio morar em Guarulhos, que é onde o Instituto hoje tem a sua sede. Como é que foi aí essa infância, até o momento que você decidiu ajudar, então, a comunidade em Guarulhos? Então, Carol, eu sou um nordestino, sou de Teresina, Piauí, e sempre fui um sonhador, né? Por volta dos 10 anos de idade, eu perdi meu pai, muito novo, mediante um acidente que ele teve de carro, em razão de alcoolismo. E aí eu decidi, falei com a minha mãe que queria vir para São Paulo. Eu sempre eu vim do esporte, sempre acreditei no esporte, e eu pedi para vir para São Paulo com esse propósito. E daí minha mãe autorizou e eu vim morar na casa de um tio meu aí, aqui, na verdade, em Guarulhos, em Cumbica. E aí ele me acolheu, e aí eu vim para jogar futebol, né? Então ele me acolheu, e aí eu começo essa jornada de jogar futebol, e que aí depois eu entendi que eu parei, me formei, né, em educação física, e aí decidi contribuir para a sociedade, em especial para a minha comunidade. Eu queria ajudar as crianças ali onde eu estava inserido dentro de uma favela. Ajudar esses jovens justamente a alcançar, então, esses sonhos, né? Como você trouxe aqui, sonhava em ser jogador de futebol e aí poder trazer, contribuir para que essas crianças realizem esses sonhos também, né? Então, inicialmente, a gente estava também aqui conversando, eu falei na abertura que o Instituto tem 5 anos de trabalho, né? Formalmente, sim, mas antes disso, por volta aí de 7 anos atrás, né? Em 2018, você já estava fazendo esse trabalho. Como é que foi o início da implementação desse trabalho até ele virar um instituto oficialmente? Então, Carol, eu até comentei, eu brincava muito que eu tinha um coração e a vontade. Então, logo após, quando eu parei de jogar futebol e aí comecei a estudar, eu entendi que deveria ajudar minha comunidade. E aí eu pensando o que eu poderia ajudar, né? E eu falei, cara, como é que eu posso contribuir? E aí me veio essa ideia, pô, você fez a vida inteira futebol, o que você pode, né? Então eu inicio com, eu falo para as pessoas, amigos e parceiros que vão na Sonhar Alto hoje, eu falo que eu comecei com uma bola e 10 coletes, né? Então eu comecei a ajudar as crianças com aquilo que eu tinha de conhecimento e daquilo que eu acreditava, porque eu acredito muito no esporte, né? Hoje a Sonhar Alto tem outras frentes, né, de atuações, porém eu confesso que meu coração bate muito forte pro esporte, porque eu vim e foi um fator fundamental para que eu pudesse ter êxito naquilo que eu faço e, de fato, me tornar também um cidadão de bem, né? Então, hoje, com família, né? Hoje eu consegui estudar, ter um nível superior, poder viajar para alguns países, muito mediante do que eu aprendi no esporte. Então, eu acredito muito no esporte e foi isso que me fez falar, cara, vou iniciar com futebol. Uhum. Ele que abriu portas para você Isso. E aí é uma porta de entrada justamente para outros projetos, né? Quando a gente fala do esporte, tem a questão da disciplina, tem a questão do social, do convívio ali, né? Do contraturno em tirar essas crianças da rua logo após a escola, né? O período escolar. E aí você disse que tem outros projetos, né? Que vão ali sendo feitos juntamente com o futebol, junto com o esporte. Quais são esses outros projetos? Conta pra gente. Então, cara, hoje, além que eu iniciei com o esporte, é engraçado até compartilhar contigo que quando eu comecei com o esporte, com essas crianças, com cerca de 10 crianças, chegava uma menina e falava, tio, eu não gosto de futebol, eu gosto de dançar. Aí chegava outro menino e falava assim, tio, eu não gosto de jogar futebol, eu gosto de luta, de dar porrada. Eu falei, não é porrada, você quer alguma coisa de luta, é isso que você quer dizer, né? Eu falei, não, porrada não, né? E aí começou a startar, e aí eu inicio outras frentes voltadas à cultura. Então nós temos aulas de balé, de street dance, aulas de coral e canto,
Voltado para a educação, nós temos reforço escolar, temos educação voltada para idiomas, nós startamos aulas de inglês, de espanhol, tudo isso dentro da comunidade. Também, como o Carol, também nós entendemos que muitas dessas famílias, a mãe não tem uma outra renda. Então, nós começamos a atuar também com frente de geração de renda para essas mães, que muitas delas são mães solos, né? Mãe que cuida ali dos seus filhos. Então, a gente começou a ampliar e maximizar o nosso atendimento para Guarulhos, né? E para toda a cidade. E você, então, é esse orientador aí na área do esporte, do futebol. E os demais, né? Você falou, por exemplo, da aula de inglês, reforço escolar, dança. Toda a comunidade, então, tem se mobilizado como voluntários para ajudar a dar essas aulas? Sim, sim. A gente tem muitas pessoas que apoiam. É uma fala minha, eu acho que ninguém faz nada sozinho, né, Carol? Então, eu tenho muitas pessoas que acreditam no trabalho da Sonhar Alto. E um dos principais papéis nossos é inspirar cada criança. Eu acredito muito, Carol, que participar de alguma oficina, seja na área educacional, seja na cultura ou no esporte, é despertar o sentimento de sonhar. É até curioso que quando você coloca uma criança para iniciar uma atividade, até então, eu sempre brinco, qual é o teu sonho? Né? Qual é o teu maior sonho? E aí, às vezes, a criança inicia e fala, cara, eu não tenho sonho. E aí, quando começa a futsal, eu quero ser jogador. Então, eu acredito muito que o sonho, Carol, e muito olhando para a minha vida, para o meu histórico de vida, desde quando eu vim lá do Piauí, até hoje, o sonho é o que mais, para mim, é o principal, é algo maior, que nos motiva a acordar todas as manhãs e acreditar no mundo melhor, em realizar seu sonho. E essas crianças, quando elas têm a oportunidade, têm um acesso, que eu falo, a dignidade, elas começam a sonhar e ter uma história muito diferente, como a gente já tem alguns cases, algumas histórias lindas de sucesso. É exatamente isso que eu ia perguntar para você, né? Como que é esse retorno, seja por parte das crianças, né? Mas dos pais, né? Como você disse, muitas vezes as famílias não têm uma condição financeira para deixar o filho justamente num curso, num reforço, numa escolinha de futebol particular. Então, qual que tem sido o retorno desses pais, né? E também acredito que um retorno que deve fortalecer na questão do ensino escolar, né? Eles tendo essa disciplina, esse reforço fora da escola, com certeza deve gerar impactos também no ensino da escola fundamental, né? Sim, não, sem dúvida. Eu sempre olho dentro dessa tua pergunta 2 pontos que são fundamentais. O primeiro, porque dentro do modelo que nós atuamos, nós trabalhamos com indicadores, né? Hoje a Sonhar Alto é uma organização que tem apoio de grandes empresas, de grandes organizações do Brasil e do mundo que nos apoia e acredita. Logo, nós somos auditados, temos indicadores, trabalhamos com KPIs, com metas. E no que tange às famílias, Carol, é algo que me impacta muito, porque é algo que não é apalpável, mas que tem um grande valor, uma grande gratidão de você chegar numa mãe, como você falou, e foi muito assertiva nisso, de mãe que não tem condição de levar o filho para alguma escola privada, né, ou particular, e aí ela olha para você e ela só diz assim, Carol, obrigado por você me ajudar. Eu acho que para mim isso já é o bastante, já me mostra muito. Eu não gosto de falar, eu sou muito, eu posso chorar aqui, tá, gente? Então não, eu sou muito emotivo, mas assim, eu acho que são essas coisas que me faz acordar pelas manhãs, Carol, e poder ajudar ainda mais famílias e me sentir grande. Eu brinco que eu não sou aquele herói da Marvel, mas eu me considero uma pessoa que tem contribuído muito para a vida de famílias, crianças, jovens, adolescentes. E é o que me faz acordar pelas manhãs. Então, cara, eu me sinto muito realizada. Uhum. E justamente esses cases, né, que você estava comentando com a gente, né? Tem algum aluno, alguma aluna em especial? Acho que talvez você tenha que ter um cuidado aí para não gerar um ciúmes em alguém. Mas alguém que já tenha saído, né? Eu sei que o projeto tem 7 anos, mas alguém que já tenha saído do projeto, que agora está no mercado profissional, algum jovem? A gente tem alguns cases, umas histórias muito legais de sucesso, sim, apesar de estar de início. Eu falo assim, né, Carol, que o nosso objetivo da Sonhar Alto é inspirar essas crianças. Quando eu falo inspirar, é dar acesso mesmo para que eles tenham. Eu nunca pensei, assim, sendo muito honesto, a criança que entrar aqui vai ser o profissional. Não, eu só quero que ela tenha, que ela possa desenvolver. Eu falo muito isso porque, por formação, eu sou professor, né? Então, eu sempre olho para esse lado de desenvolvimento, né? Essa questão do estudo, da educação. Então, eu olho muito para esse lado e, consequentemente, essas crianças surgem talentos. Então, nós temos a história, por exemplo, do Caio, né? Que entrou com 4 aninhos com a gente lá. Na verdade, é com 5, mas o pai, não, deixa ele aí e tal. Ele é um pouco.
E é o que acontece esse Caio, e muito também precisa reconhecer que é uma força juntas no sentido da organização, mais a família. Então, o pai vendo o Caio treinando, falou, cara, ele tem um potencial. E nisso começou a levar ele para outros lugares. E aí hoje ele, se não me falha a memória, ele está no São Paulo, né? Representa o clube de São Paulo. Temos o Pedrinho também, que também é a mesma história, viu, né, pequeno ali brincando, se divertindo como qualquer criança. E os pais entenderam que ele tem esse potencial e me perguntaram, falei, cara, ele tem um potencial diferente. Se vocês conseguem ir mais adiante, não conseguimos. E aí hoje também ele representa um grande clube do estado de São Paulo, que é o Corinthians. Mas assim, um segredo nosso aqui, tá, Carol? Eu falo para a família deles que eu torço mais pro Pedrinho, né? Porque eu sou corintiano também, mas aí eu não falo na presença. Né, brincadeiras à parte, assim, mas eu sempre fico muito feliz de poder trazer essa inspiração e despertar. Né? Mas o centro de tudo isso é a oportunidade, é dignidade. É uma frase que eu carrego muito comigo, que a gente entende que dignidade, o contrário de pobreza não é riqueza, cara. O contrário de pobreza é dignidade. Então é o que a gente busca para essas crianças. Perfeito. E eu queria entender também sobre, não só, como você disse, né, o trabalho realizado com esses jovens, com essas crianças e adolescentes, mas também com os pais, né? Você disse que existe uma capacitação, seja para tentar incluir essa questão da renda, né, para esses pais. Como é que funciona esse lado do Instituto Sonhar Mais? Hoje, o que acontece? Hoje a gente tem, dentro dessas frentes com a Sonhar Alto, nós temos Sonhar alto, ó, Sonhar perdão. Alto. Sonhar Alto, a gente sonha muito alto. Sim. E aí tem essa frente voltada à empregabilidade, porque aí eu consigo contemplar toda a família, desde o adolescente, o pai, a mãe, mas também pensando em geração de renda. Então, hoje nós tocamos um grande projeto em parceria com a Gerando Falcões, que é o Favela 3D, e lá nós desenvolvemos empreendedoras. Então, nós temos cerca de 30 empreendedoras que hoje fazem bolinho em pote, faz cookies, faz o seu lanchinho, o outro corta o cabelo. Então, a gente desperta com esses cursos de capacitação, bem como também programas voltados a gerar renda. Então, a gente dá produto para essas mulheres de N marcas para que elas possam vender ali no seu hall de amizade, de conhecimento e possa gerar receita. Então, elas ganham uma comissão. Diferentemente de outros programas que tem volta à geração de renda, não tem custo, ela só tem que ter coragem. Eu falo para as mães, o que eu quero de vocês é só coragem, né? Porque às vezes tem muito receio, eu não sei vender, não é tão legal. Então eu falo, cara, tenta. Nos dois cenários. Se der tudo certo, você vai conseguir trazer uma comissão e melhorar a renda e trazer o alimento para tua casa. Se não der certo, cara, a vida que segue, então tudo bem. Então, assim, são essas frentes, né? Então, voltado à empregabilidade, desde jovem aprendiz e empresas. Eu estou em Guarulhos, né? Guarulhos é uma cidade muito voltado a polos industrial, como também na área de logística, é muito forte. Então, a gente tem essas parcerias com empresas e até apoiadores, parceiros, e também nessa frente de geração de renda, pensando especificamente nas mães, que é um programa chamado As Maras, que é voltado para a mulher. Uhum. E legal, né, você dizer que também existe um respeito com a especificidade de cada um, né? Com a criança, você disse que iniciou o futebol, mas trouxe o balé, trouxe o reforço escolar, tentando ali trazer o maior número de pessoas possíveis, né? E aí, quando você fala justamente dessa mãe, daqui vende o bolo de pote, às vezes aqui costura, cada uma ali tem a sua destreza em alguma coisa, né? Sua habilidade em alguma coisa. Então, é importante também ter esse olhar individual, né, para cada um, porque é isso, né? Eu acho que você consegue trazer para mais próximo. Se você trabalha só o futebol, como você disse, às vezes as meninas ficam um pouco mais de lado, né? Um pouco mais receosas em trabalhar. Acredito que tenha meninas que gostam de futebol, eu sou uma delas. Sim. Mas importante também ter esse olhar individual, né? Sim. E só para pontuar o que você falou, a minha filha faz parte do futsal também. Minha filha ama futebol. Né? E voltando a esse ponto que você comentou, é o que acontece. Muitas delas, Carol, precisa simplesmente só dessa palavra de encorajamento, sabe? Aquele famoso empurrãozinho. Ela já tem esse dom, esse talento, mas que precisa alguém que acreditem nelas, né? Então, é um dos valores da Sonhar Alto. A Sonhar Alto trabalha com 3 valores muito simples e muito práticos para o dia a dia. Então, é sonhar alto. O que quer dizer sonhar alto, Carol? Quer dizer assim, cara, que você não paga para sonhar. É uma frase de um grande empresário do Brasil que fala assim, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho.
O segundo valor, acredite. Se nós não acreditarmos, Carol, quem vai acreditar? Cara, você precisa acreditar no teu talento. Eu acredito em você, mas você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. E o faça. O que eu faço, Carol? A gente nunca espera o cenário ideal. A Sonhar Alto começou, como eu falei, com uma bola e 10 coletes. Eu não esperei um incentivo, um big, mega empresário me apoiar. Não, o que eu tenho nas minhas mãos? Eu tenho uma bola e um colete, cara, isso é poderoso para mudar a vida das pessoas. E na jornada a gente começa a se conectar com pessoas, com apoiadores, com pessoas que acreditam e vê o resultado. Então, quando eu falo dessas mulheres, eu falo isso, cara, acredita. O que você tem? É uma máquina de costurar? É isso que vai mudar a tua história. Você sabe fazer um bolo? Tem algum potinho? Seja o que for, de manteiga. Vamos começar. E aí, nessa jornada, a gente vai mudando, impactando centenas de famílias. Sim. E, Odilon, a gente está vendo algumas imagens lá, acredito que seja de Cumbica, né? Sim. De uma comunidade. Perfeito. E um pouquinho antes, né, de passar aqui as crianças que estão participando das oficinas, a gente viu você batendo ali de porta em porta. Isso é para conseguir trazer essas pessoas, entender um pouco da realidade delas. Acredito que hoje o Instituto Sonhar Alto já tem ali, já é conhecido, né, na comunidade. Mas e antes, né? Você fazer esse trabalho de porta em porta, de ir lá conversar com essas famílias? Esse é um dos modelos que a gente tem adotado, que a gente tem aprendido com outras organizações, que é literalmente isso, olhar para a família num todo, né, Carol? Às vezes você atende uma criança, ela tem acesso, ok, mas em casa está faltando alimento. Então, ir nas casas e entender todo o cenário ali da família é o que nos dá um diagnóstico para a gente montar um plano de ação. Então, quando a gente vai a uma família, a gente começa a pesquisar, a gente tem uma estrutura, um aplicativo, um software que a gente consegue alimentar esses dados para que a gente possa montar um plano de ação. Então, para entender aquilo lá que eu comentei anteriormente. Então, se o filho não está estudando, vamos acessar a rede para colocar esse filho para estudar. Se esse jovem ainda não teve oportunidade de emprego, vamos criar essa oportunidade com empresas para que ele possa trabalhar. E assim sucessivamente com a família. Então, a gente entende de alcançar o todo e não só mais a criança. Claro que a criança é estratégico para nós, porque através dela a gente acessa a família. Né? Então, hoje é uma metodologia que a gente trabalha na Sonhar Alto, mas que no início foi um pouco mais desafiador, porque uma das coisas que mais pega, eu acredito enquanto empreendedor social, é que nos falta conhecimento. Então, a gente tem que buscar. Então, é importante ter conhecimento. Então, até então eu falo brincando que é uma verdade, eu tinha um coração e a vontade. Odilon, eu continuo com o coração e a vontade, porém, eu busquei conhecimento, entender como é que funciona o terceiro setor, como, né, se apresentar, porque acontece muito isso, Carol. Existem grandes organizações, acredito que já passaram aqui e vão passar ainda mais, que fazem grandes trabalhos incríveis, mas não conseguem mensurar isso. Eu não consigo tangibilizar, eu não consigo passar isso para um potencial apoiador, para um empresário, para quem quer que seja. E eu não consigo demonstrar isso. Então, quando eu tenho dados, informação, indicadores, metas, eu consigo mensurar aquilo que eu faço, logo se torna mais relevante e eu consigo trazer mais apoiadores para esse sonho. Ou para essa causa. Que bacana. É muito importante você trazer isso, né? Realmente, a gente recebe aqui muitas entidades, né, do terceiro setor. Muitas dependem somente de doação, né? Não tem, às vezes, esse recurso de ter o contato com alguma iniciativa privada, né, que vai reforçar, vai ajudar a implementar os projetos, né, justamente dessa entidade, né? Sim. E eu queria entender de você, agora particularmente falando, não só do projeto, mas justamente dessa formação, dessa vivência que você procurou ter, né? Foi difícil encontrar, porque eu acredito que, como você citou em várias vezes aqui nas suas respostas, a questão do acesso à informação, né? Para conseguir ter acesso a essas formações, né? Você buscou por conta própria, mas conseguiu chegar, palpar essas formações de forma rápida, por exemplo? Carol, a gente tem acesso, existem essas informações, só que elas não chegam até a ponta, né? Ou até esses líderes, de projetos que fazem trabalhos incríveis. Então, eu preciso acessar. No meu caso, eu fui muito agraciado porque eu tive a oportunidade de conhecer uma organização que tem um programa acadêmico voltado para o terceiro setor.
que se chama Gerando Falcões. Então, dentro do ecossistema do Gerando Falcões, existe um programa chamado Falcons University, voltado literalmente para o terceiro setor. Então, lá, quando eu falei para você que eu tenho até hoje o coração e a vontade, ok, isso é fundamental para aquilo, principalmente para atuar dentro das comunidades. Mas precisa de algo a mais, precisa de um plus, né, que a gente fala. Então, lá dentro dessa faculdade de liderança social, eu pude desenvolver um pouco da minha liderança. Então, sobre como apresentar o nosso projeto, né, como ter indicadores, como fazer um pitch, como fazer um storytelling, né, como você começa a ser munido de conhecimento para que você possa literalmente impactar e escalar aquilo que você faz, trazer notoriedade para aquilo que você faz. Então, eu sou muito grato à Rede Gerando Falcões, que me muniu de conhecimento para que eu pudesse fazer um grande trabalho na minha cidade, ao qual eu tenho um carinho, né, porque me recebeu, Guarulhos. Então, eu tenho uma missão, um propósito de vida, que é ajudar a minha cidade por inteira. Então, eu começo em Cumbica e agora, falando de sonho, né? Então, a gente sonha muito alto, Carol. Então, eu quero estar em todos os bairros de Guarulhos, que Guarulhos é uma cidade imensa, muito grande. Estou falando de mais de 1.300.000 habitantes. É uma das cidades não capitais que é gigante. Então, é uma missão de vida, mas que eu aprendi através desses conhecimentos e que está aberto para todo mundo. Sim. Eu ainda não vou falar dos números, né? Eu tenho aqui alguns números dos atendidos, né? Sim. Pelo Instituto Sonhar Alto. Mas vou seguir nessa esteira que você trouxe, o Gerando Falcões, aqui para nossa conversa, né? Justamente porque eles também deram uma oportunidade de você representar o Brasil em Londres e trazer experiências, ter esse network e convivências de fora do Brasil, né? Além de Londres, você também foi para a Colômbia e para o Paraguai. Isso. Então, eu queria que você comentasse como é que foi essa experiência e conseguir ter essa troca, né? Com outros países. Às vezes, a realidade é um pouco diferente, mas ainda assim é possível aproveitar, né, alguns cases de lá e você também levar um pouco do seu conhecimento para eles. Não, sem dúvida, Carol. Eu acho que desses países que eu tive a oportunidade de ir, também pela Gerando Falcões, no caso de Londres, foi porque hoje eu rodo um dos maiores programas em âmbito nacional, que se chama Favela 3D. É um programa, né, é o primeiro Favela 3D de Guarulhos, onde eu sou o gestor desse programa. Esse 3D significa uma favela digna, digital e desenvolvida. Então, nós estamos fazendo algo incrível em Guarulhos. E muito pelo sucesso que a gente tem desenvolvido, eu recebi o convite de estar compartilhando isso em Londres, né? E para mim foi uma experiência incrível de estar em um outro país, no centro do mundo. E aquilo que a gente falou anteriormente, você já ter conhecimento, isso já é incrível, né? Eu digo, para você poder atuar melhor e poder cuidar daquilo que você já faz. E você poder viajar para um outro país, isso aumenta muito a tua autoestima, você se empodera, você fala, cara, que legal. Então, em Londres foi muito para falar desse case. Em Medellín fui para a oportunidade que eu tive de fazer essa imersão em Medellín, muito para aprender com políticas públicas que eles desenvolvem lá. O Medellín hoje é um case de sucesso e eu fiquei encantado por ver tudo aquilo. E aí eu trago um pouquinho para o Brasil, em especial em Guarulhos, o modelo que eu vi lá para poder implantar na nossa cidade, onde eu estou, em Guarulhos, para que se torne essa referência, para que se torne um ponto turístico, para que movimente a economia local, assim como é lá. Eu estou buscando muito para trazer, né, para o Favela 3D, onde eu toco, atuo na minha cidade. Paraguai fala muito, foi uma experiência em Assunção, sobre sustentabilidade. Eu acho que também é uma temática muito relevante para o terceiro setor, porque filantropia, Carol, é muito bom, a gente é muito grato e tem apoiado as organizações. Só que a gente não pode ficar dependendo só desse braço. Então, em Assunção eu aprendi com outras organizações, porque é esse benchmark de aprender, e eles atuam com negócios sociais, né? Eu falando de um business social mesmo. Então, montar suas padarias, suas hortas, outras frentes que fazem trazer receita para os seus programas sociais de impacto. E em Assunção eu aprendi muito e por essa razão, né, por essa inspiração, eu também começo a caminhar, a trilhar esse lado aí também. Perfeito. Odilon, a gente tá aqui num papo ótimo, tá fluindo super bem, mas vou precisar fazer um rápido intervalo. Então, você que está aí nos acompanhando, né, nessa edição do Terceiro Setor, fique por aí que a gente volta já já.
Estamos de volta com o Terceiro Setor, recebendo aqui o Odilon Araújo, que é CEO e fundador do Instituto Sonhar Alto. A gente estava batendo um papo aqui, né, Odilon, justamente no finalzinho do nosso primeiro bloco, falando dessa troca de experiências que você teve em outros países, né? E a importância de trazer também essa questão da captação que você aprendeu lá em Medellín, no Paraguai, para captação de recursos, né? É importante ter essa formação que você também já trouxe aqui pra gente, né, que conseguiu com a Gerando Falcões. Então, queria que você trouxesse um pouco da experiência de vocês lá do Instituto Sonhar Alto, da captação de recursos, né? A importância de se ter esse olhar, né? Não depender somente do poder público, de doações, mas justamente conseguir fazer essas parcerias com empresas privadas e também ter a sua própria fonte de renda, né? Fora desses dois lados, né? Tanto o setor público quanto o privado. Carol, é muito importante nessa nossa jornada ter esse olhar, sim, para a captação e ter essa diversidade de receita, né? Então, a gente precisa ter essa diversidade de receita, porque não pode parar o projeto. Então, a gente teve, por exemplo, eu tive um exemplo da pandemia. Então, na pandemia, às vezes você tem um recurso e aquele recurso é encerrado, né? Eu brinco que viver só da filantropia é viver uma montanha-russa, né? Você tá bem, aí acontece. Então, para que a gente não fique tão ou refém ou só dependendo, entendendo que a filantropia é bom, é importante para o nosso país, mas também você ter outros meios para que possa ali tentar buscar um equilíbrio, porque se você for olhar hoje a grande maioria das organizações, 80%, 90%, as suas receitas advêm do poder público. E a gente não sabe o cenário, o que pode acontecer. Então, eu não acredito em estabilidade, né? Sempre acontecem muitas coisas no nosso país. Então, quando você começa a transitar no meio de montar o teu próprio negócio, de ter um negócio social, de ter parcerias privadas também, fazer alguma collab, algo do tipo, vem ajudar a tua receita e também você não fica tão vivendo perigosamente. Não? Então, eu vejo muito a importância no terceiro setor de buscar outros meios, outros mecanismos que possa fazer você continuar ajudando, impactando e gerando transformação ali na tua cidade, na tua comunidade, na favela onde você atua. Então, eu acho que é muito importante esse caminho. Exato, né? E justamente muitas famílias são atendidas por vocês. E aí você traz esse projeto que a gente citou no primeiro bloco de geração de rendas, né? Com as Maras. Isso. E aí você também estava tocando justamente nesse assunto, porque quando o Instituto ele deixa também de receber essa renda, isso acaba impactando também para essas mulheres que acabam precisando do apoio de vocês, né? Obviamente, algumas ali já, como você disse, já estão desenvolvidas com o seu próprio negócio, mas ainda tem aquelas que estão caminhando e precisam continuar com o auxílio de vocês até conseguir, precisam desse suporte até conseguir, por conta própria, abrir um negócio ou seguir com algum negócio nesse sentido, né? Sim, sem dúvida, Carol. Como você falou, a Asmara foi o nosso primeiro negócio social. E só para fins de curiosidade, Asmara vem de maravilhosa, Mara, de maravilhosa. Sim. Então, um programa voltado para as mulheres, mulheres que querem empreender ou que têm um desejo ou que até já empreendem. Então, ter mais uma forma mais uma renda ou mais uma forma de empreender. Então, a Asmara surge desse modelo e dessa ideia, onde atuamos em não só, mas especialmente dentro das comunidades, né? Principalmente essas famílias aos quais atendemos, onde a gente dá essa oportunidade para que elas possam gerar renda e o que é melhor, também a organização ganha. Então, todo mundo ganha. Então, a mãe ganha, a Sonhar Alto ganha, a comunidade ganha. Então, a gente começa a movimentar a economia local, porque você concorda comigo, Carol, que se essa mãe solo, ela começa a gerar renda para sua casa, ela vai ter poder para que ela possa comprar aquilo que ela quer para a casa dela. Logo, ela vai comprar no mercadinho lá da vizinho dela, da região dela. Então, a gente começa a movimentar todo esse ecossistema. Olha que legal, né? Sim, e eu tenho alguns dados aqui, né? São cerca de 335 crianças que são atendidas diretamente no Sonhar Alto, né? Mas ao longo desses anos vocês já atenderam mais de 3 mil crianças e mais de 10 mil pessoas indiretamente, né? Se for citar as famílias. Então, justamente queria trazer como é que tem sido para você atender
tudo isso de gente, né? Por enquanto vocês estão só com essa sede em Cumbica, você disse que quer, obviamente, aí expandir o território lá em Guarulhos, mas esses dados são impactantes, né? 10 mil famílias impactadas, mesmo que indiretamente, né? Não, você fala, tô desacordar com friozinho na barriga, porque é isso, né? Acordar, mas assim, uma coisa que é uma coisa que eu tenho de convicção e certeza, Carol, é que todas as manhãs eu acordo, cara, com um sentimento muito bom e óbvio que muito desafiador também, porque eu tô falando tudo, infelizmente ou felizmente, envolve recursos financeiros, então é um grande desafio, mas que para mim faz total sentido quando eu tô impactando essas famílias, seja diretamente ou indiretamente. Então, a Sonhar Alto, desde essas frentes, né, que você citou, desde educação, esporte, cultura, qualificação, empregabilidade, geração de renda, é um grande desafio que a gente tem impactado essas famílias e que nós queremos alcançar ainda mais, né? Então a gente tem uma projeção aí de estar em toda a cidade aí em 4 anos. Nós queremos estar em todas as cidades, em toda a cidade, né? Melhor dizendo, para alcançar mais famílias, porque eu sei que a gente recebe muita ligação, né, Carol? Então, assim, apesar de existir outras organizações, então a gente recebe ligações de pessoas de outros bairros tão longe, de outros lugares. E aquilo foi me incomodando. Falei, cara, eu vou colocar isso aí. Se não paga para sonhar, então vamos lá, vamos montar uma estratégia para estar em outros locais. E aí eu acredito com aquela mesma filosofia que eu tinha desde o início. Então a gente, né, a gente dá o primeiro passo, a gente fala, dá o primeiro passo e Deus coloca o chão. Então é o que eu acredito dentro, né? Sou um cara muito de fé também, então eu acredito muito que esse é o caminho e vai me conectar com as pessoas e vai abrir portas. E sempre vai aparecer alguém do bem, um anjo aí para nos ajudar, nos abençoar. E é isso aí. E justamente, né, por conta dessa ampliação, acredito que, como você disse, tem essa pretensão de ampliar nos próximos 4 anos pela cidade de Guarulhos, né? E o que vocês já têm enfrentado ali de desafios, mesmo que agora, nesse momento de planejamento, de parte estratégica, o que vocês já têm encarado como desafio para conseguir fazer essa ampliação? Todo sonho, né? Eu falo que todo sonho tem grandes desafios, né? Então, a Sonhar Alto também passa também por desafios, como qualquer organização, que nada mais de poder buscar ou captar mais recursos, né? Então, hoje que nós fazemos, a gente consegue manter aquilo que nós já estamos fazendo, né, Carol? Mas para que esse novo passo, para esse novo desafio de estar em toda a cidade de Guarulhos, requer mais relacionamentos, mais estratégia. Então, buscar mais apoiadores, trazer mais pessoas, mais voluntários, mais embaixadores, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto que diz assim, né? A quem muito é dado, muito é cobrado, entendeu? Então, requer um esforço a mais. Então, para isso, mas eu não tenho dúvida que nós vamos chegar. Assim como foi na Sonhar Alto, que eu nunca imaginei poder alcançar e impactar diretamente mais de 10 mil pessoas. E eu comecei ali com 10 crianças e hoje a gente tem essa relevância, né? Ano passado eu recebi o título de cidadão guarulhense pelos serviços prestados. Então eu nunca pensei, né, que o nordestino lá do Piauí vinha para cá e poderia viajar o mundo, de ser reconhecido na sua cidade, né? Porque hoje eu me considero um cidadão guarulhense. Então, assim como a gente sonhou lá atrás, a gente continua sonhando e vamos para cima. Acho que o que eu posso dizer aqui, vou até fazer um trocadilho, né? Sonhar alto, mas com os pés no chão, né? Porque eu entendo que você continuar atendendo com qualidade essas crianças, essas famílias que vocês já estão atendendo é importante, não só justamente para conseguir manter a qualidade, né? Mas para ampliar com responsabilidade, né? Porque não basta somente ampliar o projeto, né, os atendimentos, e aí acabar ali de um lado ficando com o serviço não com uma qualidade que vocês já têm tido, né, já vem mantendo aí ao longo desses anos, né? Não, sem dúvida, Carol. Confesso que é um grande desafio aí particular, porque eu sou esse cara muito sonhador. E aí eu tenho uma pessoa incrível, maravilhosa, que é a minha esposa, que acreditou nesse sonho, que hoje faz parte do time da Sonhar Alto, que sempre coloca o pezinho no chão, vamos calcular, Odilon, como é que faz, olha essa demanda, porque não é só simplesmente iniciar, mas existe um custo, existe um gasto, né? Existe um investimento, melhor dizendo. Então, por essas e outras razões, né, Carol, que nós começamos a startar, a iniciar negócios sociais, outros negócios, para que a gente possa ter
né, essa tranquilidade, ter esse pezinho no chão e fazer algo literalmente com muita excelência. E você já pode dar um spoiler desses negócios? Ainda está em fase de planejamento? Como eu falei, eu startei a empresa Sonhar Mais, né, para a gente poder aumentar ou maximizar essa diversidade de receitas. Nós temos um negócio social que é em parceria com a Gerando Falcões, que chama As Maras, né? Então, em Guarulhos, a gente está com essa frente, que é um negócio social. E aí tem mais 3 negócios sociais, mas eu prefiro dar uma... Sim. A gente está estruturando ainda, está ali Sim. sendo trabalhado, estruturado, para depois a gente startar, mas está vindo mais 3 negócios sociais. Muito para isso, para a gente... Não é que eu tô... Às vezes me perguntam, Odilon, você está... vai parar de ter apoio de filantropia, de apoio? Não é isso. Eu quero continuar ainda recebendo, né, e tendo esse apoio de filantropia, porque é fundamental, é importante, né, para qualquer ONG ou organização, mas também ter uma segurança ou ter outros meios também. Então, eu não posso ficar refém, né? Eu não sei o dia de amanhã, né, Carol? Para garantir, né, o atendimento dessas famílias. Né? Exatamente, é isso. Perfeito. E aí a gente está aqui justamente num espaço que é de tomada de decisões, de criação de políticas públicas, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, pensando por esse lado, né, você já trouxe vários exemplos importantes, a Gerando Falcões, o quanto ela dá esse apoio também para quem está iniciando no terceiro setor. Mas a Assembleia Legislativa, né, como que você visualiza o parlamento, os nossos deputados, os nossos gestores municipais e públicos, também o quão é importante ter esse envolvimento deles, né, para seja expandir, para dar visibilidade para esse projeto de vocês? Tem algo, Carol, que eu aprendi, porque a nossa vida, eu falo que eu sou um eterno aprendiz, né? E tem algo que eu aprendi no programa Favela 3D, que para que tenha êxito e para que a gente tenha sucesso, tanto no que tange desenvolvimento, dignidade, tecnologia, é um trabalho de várias mãos. Então, para que isso aconteça, precisamos do apoio ou da parceria do poder público, iniciativa privada, sociedade civil e a ONG propriamente dito. Então, é importante ou fundamental que a gente possa ter apoio dos governantes, do poder público. Quando eu falo da Alesp, né, até a primeira vez que eu estou vindo aqui, estou, né, muito curioso para aprender e ver como é que funcionam as coisas, mas assim, eu acho que a gente deveria estreitar mais esse relacionamento. Uma frase há muito tempo, quando eu iniciei essa jornada, que falava assim, e isso eu trouxe para a minha vida, fala assim, que a cabeça pensa, Carol, onde os pés estão. Eu acredito que qualquer representante do nosso estado deveria pisar nessas comunidades, deveria conhecer essas organizações, não só a Sonhar Alto, mas todas, ou a que estão dentro ali da abrangência deles, onde eles atuam, e literalmente tirar um dia, cara, me fala como é que funciona, porque a gente começa a perder o tato, sabe, Carol? Então, quando eu estou lá, olha só que curioso, eu cresci dentro da comunidade, mas a minha organização não está dentro da comunidade. Eu fiz um movimento agora que eu estou retornando para dentro da comunidade. Por quê? Porque lá é o meu laboratório, é lá onde eu sinto a dor de uma mãe que perdeu o filho, ou que foi pro crime. Então lá eu consigo pensar o que nós podemos fazer para contribuir e ajudar essa família. Logo, tendo êxito, isso se torna uma história de sucesso e que possa ser replicado. Então, te respondendo, eu acredito que precisamos ter mais a proximidade, estar mais próximo, pisar, sentir o cheiro, tocar em pessoas, ouvir, ter uma escutativa, ser mais empático. Acho que esse é o caminho. Exatamente. A gente tem o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, né? Então, é justamente onde a iniciativa do poder público, sim, e a iniciativa privada, sim, não chega, que a gente tem, então, esse trabalho tão importante realizado pelo terceiro setor, que são essas ONGs e entidades, organizações sem fins lucrativos, né? Sim. Então, é isso. É uma empresa, dá um trabalho de empresa, né? Mas não tem essa geração de lucro para conseguir se manter, né? Claro que você trouxe essas frentes, esses projetos apresentados por vocês, mas o quão é importante ter justamente essa união de esforços para que o resultado final seja um impacto positivo para a comunidade, né? Para as pessoas que estão lá, né? Não, sem dúvida. E eu ouso falar que o meu sonho é que a Sonhar Alto não exista mais, Carol. Sim.
Então, parece até um pouco, né? Mas é isso mesmo, porque quando isso acontecer, Carol, eu vou entender que literalmente, né, as famílias estão tendo acesso, estão tendo dignidade, e esse é o caminho. Então, eu trabalho todos os dias para que a Sonhar Alto, olha só que engraçado e curioso, eu estou trabalhando todos os dias para a Sonhar Alto não existir mais. Né, que é justamente essa é a missão, né? Sim. De conseguir atender essas famílias, dar seja esse suporte não só financeiro, né, mas emocional, quando a gente fala de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, de ter acesso a um ensino de qualidade, a alimentação, né, ter uma segurança alimentar, o que é imprescindível para a gente conseguir trabalhar, né, viver a nossa vida com dignidade, como você disse, né? Eu queria que você repetisse os 3Ds, que eu gostei. Os 3D significa desenvolvimento, dignidade e digital, que é de tecnologia, né? Sim. São que formam esse programa incrível que se chama Favela 3D. Perfeito. Odilon, eu quero muito aqui agradecer a sua participação, né? Queria deixar um espaço final, caso a gente não tenha conseguido aí abranger algum espaço do Sonhar Alto, que você queira trazer alguma mensagem, enfim, fica à disposição e à vontade para esse espaço. Ai, obrigado, Carol. Na verdade, assim, a minha fala é agradecer pelo convite, quero te agradecer pelo convite de poder compartilhar um pouco dos nossos sonhos, né, e o que a gente tem desenvolvido. Mas eu quero também aproveitar e fazer um convite especial, um convite para você que sonha grande, que faz grandes coisas, para que possa nos apoiar, conhecer um pouco da Sonhar Alto e nos visitar, para quem sabe a gente possa fazer grandes coisas juntos. É um convite para todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Venha conhecer um pouco da Sonhar Alto, do que nós temos desenvolvido, do quanto a gente tem impactado na cidade de Guarulhos. Então, quero fazer esse convite. Maravilha. E quais os caminhos? Quer deixar o endereço, rede social? Vamos lá, no Instagram, @Instituto Sonhar Alto, Facebook também, a gente está no LinkedIn. O nosso site é www.institutosonharalto.com.br. Procura a gente no Instagram, nós temos lá dentro do Linktree lá para fazer uma visita. Hoje eu faço muito esse movimento, tá, Carol, de receber amigos, parceiros, apoiadores, para conhecer de perto esse impacto que é real, né, ali. Então a gente tem um roteiro dentro da comunidade e que também é um sonho, Carol, também até compartilhar com você, que lá se torne, assim como eu tive lá em Medellín, se torne também um ponto turístico onde a gente possa mostrar esses grandes feitos aí para toda a nossa, não só para Guarulhos, mas para o estado de São Paulo. Odilon, nossa conversa foi ótima. Quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença, a disponibilidade de estar aqui com a gente. Maravilha. Tamo junto. E agradeço também a você que acompanhou o Terceiro Setor. Obrigada pela sua companhia. Essa edição fica por aqui e a gente se encontra no nosso próximo programa, sempre mostrando o trabalho essencial das ONGs e entidades pelo Brasil e pelo estado de São Paulo. Hoje em Guarulhos, né, Odilon? É isso aí. Até mais, gente. Até o próximo programa.